bom dia. Eu pedi para o senhor fez essa interagir com esse tema. O tema da escravidão? Então, eu sempre tive interesse por esse tema. E aí, lá nos anos 90, eu fiz uma pesquisa sobre a comunidade de Buraco Quente para saber a história deles. Então, a partir da história do Buraco Quente, eu acabei me interessando por escrever, por pesquisar sobre a escravidão aqui em Aranaguá no século XIX. Eu sempre fiquei pensando, da onde teriam vindo esses escravos, onde eles viviam, como eles viviam, quem eram seus senhores, como é que era a vida, diariamente, o que eles produziam. Então, a partir do trabalho do Buraco Quente, que era a história da comunidade, que está ali próximo à Vila São José, então eu acabei depois, isso foi em 93, praticamente 8 anos depois, lá por volta de 2000, 2001, eu acabei pesquisando sobre a história da escravidão, realmente perceber onde estavam os escravos. Então, o meu início, na verdade, está ligado à questão do Buraco Quente, porque é a única comunidade que a gente tem ainda hoje, que tinha presença de população negra, e certamente, se eles são negros, eles são descendentes de escravos. Então a base da minha do interesse pelo assunto da escravidão foi a história do Buraco Quente. E como você se sentiu a fazer a exposição no museu? A exposição eu achei um trabalho muito interessante, porque a exposição tirou do meu livro dados sobre a escravidão, dados que as pessoas não tinham, não conheciam, e tem então partes do livro que estão ali. As pessoas podem ir lá fotografar os textos, podem fotografar as imagens dos negros que representam os escravos do século XIX, um trabalho muito bem feito. Então isso também valoriza a cultura afro, valoriza a população que é de origem africana, nossos descendentes de escravos que viveram aqui. A comunidade ter conhecimento dessa população é importante. Eu já falava para vocês outro dia, quem construiu esse Brasil não foram os brancos, quem construiu esse Brasil foram os negros, principalmente na maior parte dos estados brasileiros. Os escravos foram os pés e as mãos dos senhores. Quem fazia o serviço pesado, quem fazia o serviço de construir as cidades, de colher a cana, de tirar o café, de produzir na nossa cidade, na nossa região, a farinha de mandioca, de plantar, de desmatar, de criar o gado, isso foi tudo feito pelos escravos. Então, quando tu vê uma exposição dessa, tu faz com que os descendentes de escravos, os afrodescendentes, como a gente chama, eles sintam-se importantes por isso, saber que eles foram vítimas de um sistema cruel que maltratou, que separou famílias inteiras, que matou milhares, até milhões de pessoas, que transferiu da África para o Brasil, em média 5 milhões de pessoas, um sistema cruel, brutal. E essa exposição, na verdade, faz com que eles sintam orgulho do que eles fizeram no Brasil, o que eles produziram no Brasil, o que eles produziram na nossa grande Aranaguá do século XIX. E a Aranaguá do século XIX não é a Aranaguá que a gente está hoje, tá? Isso aqui é só um pedacinho. A Aranaguá do século XIX é essa cidade mais 14. É Maracajá, é Beleira, é Turvo, é Timbé, é Passo de Torre. Então era uma área muito grande. E nessa área eu via fazendeiros e escravos trabalhando para que isso pudesse se desenvolver. Então acho que a exposição retrata assim um pouco dessa história, e isso é motivo de orgulho, não para mim, claro, eu sinto orgulho de ter feito o trabalho, mas fico mais orgulhoso de poder mostrar a riqueza do trabalho escravo na nossa cidade, na nossa região. Bom dia. Meu nome é Camila. Você gostaria de fazer mais exposição comum? Eu gostaria de fazer, principalmente essa minha exposição que foi feita aqui, talvez se ela fosse feita em Florianópolis, se ela fosse feita em Criciúma, se ela fosse feita em Laguna, Tubarão, cidades onde a gente teve também um volume maior, existe um volume maior de negros, de afrodescendentes. Então nessas cidades eu acho que seria muito interessante. Pensar em nível de Brasil também poderia a gente utilizar em alguma outra cidade brasileira, até para mostrar
algo que as pessoas não sabem. Se a gente for hoje na Bahia, que é um estado que tem muita população negra, e a gente fizer uma exposição sobre escravidão aqui no sul do Brasil, eles vão achar graça. Eles vão dizer assim, mas Santa Catarina são tudo brancos, não teve negro, lá são italianos e alemães. Porque o que eles lembram de Santa Catarina? Eles lembram de Joinville, Balé Bolshoi, né, que tem lá. Eles lembram do Blumenau com o Oktoberfest, com a festa alemã. Eles vão, talvez, conheçam uma coisa sobre Nova Veneza, que é uma das cidades mais italianas do Brasil. Então eles não sabem que na nossa região sul também teve escravos, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Talvez fazer uma exposição dessa em nível nacional, num estado como a Bahia ou estados nordestinos, talvez fosse importante, talvez fosse interessante. Eu até não tinha pensado, agora me fez pensar que isso poderia mostrar que Santa Catarina não é um estado branquinho, né? Que é um estado miscigenado, misturado, tem outras cores, tem outros povos. Então, talvez agora a ideia que me recorre a isso, então, de repente até seria interessante. Mas mostrar também a escravidão nessa cidade que eu falei seria muito bom. Até no oeste de Santa Catarina, porque lá a escravidão praticamente ela inexistiu, assim. Porque lá é um território mais novo, um território que, quando foi ocupado, não usava escravos, já tinha sido abolida a escravatura. Para expor em nível mundial, acho que não tem. Eu acho que não tem um alcance, quer dizer, é muito mais local, é muito mais nacional, regional. Mas claro, se fizesse uma exposição de algo nesse sentido também em outras partes do mundo, chamaria a atenção, né, de quem vive em outras partes do mundo, saber que um território tão pequeno quanto é o sul do Brasil, que lá fora, e até mesmo aqui no Brasil, as pessoas conhecem, principalmente Santa Catarina, eles conhecem como a mini Europa brasileira. Para eles, isso aqui é uma terra só de colonizadores brancos. Então, fazer uma exposição também em nível mundial poderia dar uma abertura, né, para as pessoas que moram lá fora, em outros territórios, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Lembra, olha, mas lá no sul de Santa Catarina, que é um território tipicamente branco, lá também tem escravos. Então, eu não tinha pensado em uma exposição nacional, nem uma exposição muito menos mundial, mas acabo vendo que ela seria importante, teria um significado importante. Tá? Então, quem sabe um dia, né? Sei lá, poderíamos fazer. Pode fazer um pequeno resumo sobre o assunto? Sobre o livro em si, o trabalho? Então, o trabalho é dividido em 3 partes. Tá? Tem um primeiro capítulo que vai mostrar por que na nossa região não se falava de escravidão. Né? Qual é o motivo de os livros de história de Aranguá, Sombrio, Criciúma, Praia Grande afirmarem que aqui não tinha escravo, ou nem afirmarem, simplesmente não falar de escravos. Então, eu vou fazer uma análise de vários livros. Então, o primeiro capítulo é analisando por que eles não falam de escravos, ou quando falam, por que falam muito, assim, de maneira muito sutil, escrevem poucas coisas. Tá? Esse primeiro capítulo ele vai mostrar exatamente o texto, o título do meu livro, que é Sujeitos Esquecidos, Sujeitos Lembrados. Ele mostra a invisibilidade, como é que os afrodescendentes de escravos estavam aqui, e como é que eles se tornaram invisíveis se eles estavam aqui. Então ele vai mostrar o quê? Que eles estão invisíveis aonde? Não é que eles não existam, é que eles estão invisíveis no discurso. Ao invés de tu falar sobre eles, tu não fala. Então as pessoas vão lendo as obras e vão achando que eles nunca existiram aqui. Então esse é o primeiro capítulo. O que é o segundo capítulo? No segundo capítulo eu vou pegar e vou mostrar onde esses escravos estão. Como é que eu vou mostrar isso? Eu vou pegar inventários das famílias, quando morre o senhor ou a senhora, eu tenho que dividir os bens, então aparece a relação dos animais, aparece a relação dos escravos, aparece o que eles produzem, se é farinha de mandioca, se é cana-de-açúcar, se é alambique produzindo cachaça. Então eu vou mapeando. E como é que eu vou mapeando onde estão os escravos? Não havia ruas como a gente tem hoje, não tem número de casas, bairros, mas tinha o número das localidades. Então eu ia lá, olhava um inventário que dizia assim, propriedade com tantas braças, porque se media em braças, de frente para o Mar Grosso, tantas braças de fundo com a Lagoa do Caverá. Então eu sabia que a frente da propriedade dava lá no Arroio de Silva, e que o fundo da propriedade, onde terminava a propriedade, dava na Lagoa do Caverá, que é aqui, que alguns conhecem, até moram lá perto. Então eu dizia, aqui então teve escravos. A outra dizia assim, fundos da propriedade com o Rio Araranguá.
fundos com a Lagoa do Mãe Luzia, fundos com a Lagoa do Faxinal, fundos com a Lagoa da Ofrente, com a Lagoa do Uruçanga Velho. Então eu vou mapeando. Fundos com o rio Manuel Alves. Então, dessa forma eu fui mapeando e fui vendo também no que eles trabalhavam. Como que eu descobri do que eles trabalhavam? Porque assim, quando eu fazia os inventários, eles botavam uma propriedade, 2 engenhos de açúcar, 1 engenho de mandioca, tantos bois, tantas vacas, tantos cavalos, tantos escravos. Então, sabendo que tinha engenho de açúcar, então eles produziam açúcar. Sabendo que lá dizia assim, 2 engenhos de farinha de mandioca, eles estavam produzindo farinha de mandioca. Então eu vou pegando os dados e vou montando o texto, vendo assim, onde eles estão e o que eles fazem. Aí contava em cada inventário, quantos escravos tem esse senhor? Esse senhor tinha 5 escravos. O outro, esse aqui tem 2 escravos, o outro tinha 3. Para que eu fiz a contagem dos escravos? Para saber quanto tinha naquela época, naquele período que eu estava pesquisando, e fazer uma média, para ver cada senhor em média tinha quantos escravos. Então aí no segundo capítulo ele vai mostrar esses detalhes importantes da onde eles estão localizados, como é que são as casas dos escravos, as casas dos senhores, enfim, a riqueza econômica. Então tu dá uma imagem do Aranaguá no século XIX e onde eles estão. Quando chega no terceiro capítulo, é o capítulo das histórias dos escravos mesmo. Que histórias? Escravos que lutaram para comprar a liberdade, que tiveram que ir para a justiça, escravos que receberam carta de alforria, que receberam heranças em testamentos, que foram libertos depois da morte dos seus senhores, prometeram libertá-los, após a morte isso fizeram. Então o que acontece? O terceiro capítulo, na verdade, é a história de escravos, é a luta deles contra a violência dos senhores, é o sofrimento deles. Há uma riqueza de detalhes no último capítulo, tão importante, gente, que eu diria que daria para fazer novela, daria para fazer filme, algumas histórias que eu encontrei de escravos aqui. Recentemente a NSC, ela lançou um documentário sobre Liberata, uma escrava que lutou para comprar sua liberdade. Não sei se vocês chegaram a acompanhar na televisão. Eu tenho histórias, tem uma história de uma escrava chamada Simiana, com os filhos dela, que é fantástico. Tá? Daria para virar uma novela, daria para fazer um livro, daria para fazer um filme daquilo ali. Outra escrava daqui de Aranaguá que foi vendida lá para Torres, chamada Eusébia, uma história fantástica também da escrava que foi vendida e separada do seu filho que era pequeno. Uma história cruel que aconteceu, tem coisas piores ainda que vão acontecer, além da separação. Então o terceiro capítulo ele é realmente escravos, mas não em número, não o que eles faziam. O terceiro capítulo são os escravos em vida, em luta, em sofrimento, em dor, não é? Em vontade de serem libertos e lutarem por sua liberdade. Talvez seja o capítulo assim, mais emocionante que a gente tem dos 3. Talvez não, ele é de fato o mais emocionante dos capítulos. Tá? É o capítulo que a gente mais sofre, mais se sensibiliza. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ler o livro ou quiserem baixar na internet, tem na internet disponível, vocês podem fazer a leitura. E pode começar lendo o terceiro capítulo, depois ler o segundo, ou quiser ler o primeiro, o segundo e o terceiro na ordem. Enfim, a maneira como vocês começarem a ler vai ficar bom, vocês não vão se perder na história, porque cada capítulo tem um sentido, não está totalmente conectado no outro, não é, mas ao mesmo tempo é conectado, mas dá para ler individualmente, não é um romance que tem que ter uma sequência, né? Então eu acho que é um trabalho bem significativo e vocês como estudantes devem ler, merecem a leitura, certo? Porque não tem nada escrito sobre escravidão aqui desde que eu produzi esse livro, em 2007, mas anterior a 2007 não tem nada de produção sobre escravidão assim, com tanta riqueza de detalhes como tem nesse meu livro. Lembrar para vocês que não foi um livro que foi feito casualmente. Ele é um trabalho de mestrado, primeiro ele virou o trabalho do meu mestrado e depois o trabalho do mestrado foi orientado a virar um livro. Tá? Então ele é significativo, ele é importante. O trabalho foi terminado em 2003, o livro só foi publicado em 2007. E ainda dizer para vocês, gente, que em 2007, no mesmo ano que eu lancei em setembro de 2007, dia 20 de novembro é o dia que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, né? A morte do Zumbi de Palmares.
Nesse dia, por incrível que pareça, o livro foi premiado lá em Florianópolis pela Academia Catarinense de Letras. Tá? Todos os anos eles escolhem as 5 melhores obras do Estado que foram produzidas. E o meu livro, em 2007, a categoria que eles classificam como categoria de ensaios, tá? O meu foi considerado o melhor livro do ano de 2007 na categoria ensaios. Então, no dia da morte do Bito Palmares, eu estava lá em Florianópolis recebendo um prêmio, né? Que até no princípio assim, eu nem ia, não estava dando muito valor, porque eu achei que era uma coisa muito básica. E no dia 20 de novembro, a professora Estela, nossa diretora, estava fazendo a Feira da Consciência Negra aqui. Eu passei aqui de manhã, olhei a feira, já tinha gravado algumas entrevistas, como vocês estão gravando agora, tinha gravado para os alunos, e peguei o carro, peguei minha esposa, meus filhos e fui para lá. Só quando eu cheguei em Florianópolis, lá no SIC, Centro Integrado de Cultura, que eu vi o que ia ser a premiação, gente. Tá? Estava no Diário Catarinense, inclusive, tá? Guarda até hoje o jornal. Então foi uma premiação, assim, grandes autores da literatura catarinense estavam lá. O cidadão que entregou o prêmio para mim é um dos maiores artistas de Santa Catarina, Rodrigo Diário, tá? Um cara famosíssimo, hoje é um cara que tem mais de 70 anos, e eu tive orgulho de receber da mão dele aquilo ali. Mas me marcou muito por quê? Porque foi o dia da consciência negra, um trabalho sobre a escravidão, e eu recebi um prêmio da academia. Nunca tive a intenção de fazer um livro, nunca tive a intenção de ser premiado. Quando eu terminei meu trabalho de mestrado, meus orientadores disseram: tu deve publicar, porque vai contribuir para a história da escravidão no sul do Brasil, no sul de Santa Catarina. Publiquei, deu certo, foi premiado e fiquei feliz demais. E agora, a exposição aqui no museu foi gratificante, um trabalho muito legal. Vocês foram conhecer, né? Então, e espero que tenham gostado. E o dia que tiver a oportunidade de ler o livro, leiam, né? Tanto o livro físico ou baixem na internet lá, Sujeitos Esquecidos, Sujeitos Lembrados, vai aparecer para vocês e façam uma boa leitura. Não sei se hoje, talvez, todas as partes sejam fáceis de entender, todos os capítulos, mas tenho certeza que com o tempo vocês poderão entender muito melhor. Mas o terceiro capítulo não tem idade para ler, tá? Podem ler o terceiro capítulo, mas todos, acredito que vocês podem ler, que vai dar certo, vocês vão entender. Se não entender, me chamem, que eu volto para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, meninos e meninas, obrigado por ter feito trabalho sobre esse tema. Semana da Consciência Negra, né? Já passou, mas foi muito legal, né? Foi muito bom. Tá? Respeitar essa consciência. Qual a importância que o negro teve para a nossa história? Falei, né? Pés e mãos dos senhores, né? Trabalharam para fazer esse Brasil ser o que é. E hoje, o que eles recebem? Quase nada, né? São os menos valorizados, são os que têm maior número de desempregados, menores salários, que sofrem violência, que habitam as favelas, que estão nas cadeias. Por quê? Porque os afrodescendentes não prestam? Não. Porque os nossos governos nunca tiveram o devido olhar para a população negra desse Brasil. Não reconheceram um erro. Fizeram algumas coisas agora, mas precisa ser feito muito mais.